Olá, seguimores! Vamos para mais uma aula de Física 3, aula 19. A gente vai começar o assunto de campo magnético. Vamos falar nessa aula das características principais dos ímãs e as características principais do campo magnético. Esse vetor aqui, o B. Vamos lá. Fenômenos magnéticos, nós temos contato diariamente, né? Às vezes um ímãzinho normal atraindo preguinhos, porcas ou ímã de geladeira, mas um pouco, vamos falar assim, escondido no nosso cotidiano, tem uma centena de fenômenos eletromagnéticos. Por exemplo, o disco rígido do meu computador, ele é baseado em magnetismo, do seu funcionamento. Tanto o motorzinho que gira ali, quanto o modo como que a gente armazena os dados. Por falar em motorzinho, né, o motor elétrico revolucionou a história do nosso planeta. Ó, funciona aqui com um imãzinho que tem um polo norte e um polo sul. E aí tem uma correntezinha elétrica ali agindo. Depois a gente vai estudar com mais minúcia e detalhes isso aí. Aqui está o motor elétrico que é usado mais industrial. Aqui tem um exemplo de um alternador de automóvel. Ele funciona no sentido inverso do motor elétrico. O motor elétrico pega energia elétrica e transforma em energia mecânica. O alternador pega energia mecânica e transforma em energia elétrica. Depois transforma em potencial química na bateria do carro. Aqui tem um exemplo de um gerador eólico, mas todo gerador, seja de usina eólica, termoelétrica, hidráulica ou nuclear, elas funcionam pegando energia mecânica e transformando em energia elétrica com o uso de ímãs. Aqui um alto-falante também é usado, um ímã. A gente pega energia elétrica, transforma em energia mecânica na forma sonora, pela interação entre corrente elétrica e um ímã. Então, para fazer isso aqui, a gente precisa de usar o magnetismo. O microfone funciona na forma inversa. A gente dá uma excitação mecânica, né, através do som, e aquela excitação mecânica vai fazer com que um campo magnético varie. Ali a gente usa um ímã também para isso. E a gente pega essa variação do campo magnético e transforma em pulsos elétricos. Então a gente pega no final das contas, a nossa energia mecânica sonora ali está sendo convertida em energia elétrica através do uso de ímãs. Aqui é um captador de guitarra. O captador de guitarra de baixo funciona assim, ó. Aqui é o captador e você tem ímãs aqui que magnetizam as cordas. Então as cordas têm que ser magnetizáveis. Não pode ser, por exemplo, uma corda de nylon. Acho que você já deve ter reparado, por exemplo, que um violão elétrico ele não tem esse captador dessa maneira. Ele então magnetiza as cordas e ao vibrar as cordas, o campo magnético vai variar aqui no captador, porque a corda vai subir e descer numa tal frequência. É muito parecido com a maneira com que o microfone vai funcionar. Só que ali no microfone você vai ter variação do campo magnético devido a uma vibração de alguma membrana, né, que foi excitada devido ao som. E aí aquela variação de campo magnético vai se transformar também em pulsos elétricos, né, que vão ser amplificados e depois vão cair numa caixa de som e sair o sonzinho. Agora vamos falar das principais características dos ímãs, mas primeiro vamos falar um pouquinho da história do magnetismo. Começou lá na Grécia Antiga, o pessoal percebeu que um certo material atraía e repelia outros materiais parecidos. É a magnetita. A magnetita que é encontrada na região da Magnésia, essa regiãozinha aqui, ó. E a magnésia significa lugar das pedras mágicas. Olha que maneiro. Então, o pessoal viu que aquilo lá atraía certos tipos de metais, né? Que às vezes pegando duas dessas pedrinhas, elas poderiam se atrair ou repelir. E às vezes esses metais eles começavam até a atrair outros metais também. Eles ganhavam um pouco daquela propriedade mágica. Depois, no século X, na China, eles inventaram o processo de imantação, né? Aperfeiçoaram, vamos falar assim. Eles pegaram uma magnetita, um objeto ferroso, e atritaram e viram que esse objeto ferroso ganhava as propriedades magnéticas e, com isso, construíram a primeira bússola, muito usada depois, né, e até hoje em navegação, topografia, etc.
Mas, gente, tem magnetismo para todo lado. À medida que fomos desenvolvendo os conhecimentos sobre isso, fomos observando. Por exemplo, aves possuem cristais magnéticos no cérebro. Para quê? Para sentir o campo magnético da Terra e, de acordo com as propriedades do campo magnético onde elas estão, elas conseguem se localizar melhor. Olha que doideira. Então é como se elas soubessem para onde está o norte de olho fechado. Né? E aí isso é muito útil se elas querem viajar por longas distâncias, já ter uma bússolazinha ali no cérebro. E não são só pássaros que tem, não, são diversos outros animais que possuem, dá uma pesquisada aí. Por exemplo, uma bactéria é um outro ser vivo que possui senso magnético. Ela também capta o campo magnético da Terra e usa isso para se locomover, para procurar alimentos. Bom, não são só nos seres vivos que tem, mas, por exemplo, a poluição que nós geramos, ela possui muitas nanopartículas, da escala de 10 a menos 9 metros, de magnetita, nanopartículas de magnetita que a gente também absorve e vai parar lá no nosso cérebro. E tem gente pesquisando a influência dessas nanopartículas na gente, né, na nossa saúde, e acredita-se, né, e pelo menos existe uma hipótese de que esteja relacionada com Alzheimer. Olha só que maluquice, cara. E também, gente, nós produzimos naturalmente cristais magnéticos no nosso cérebro. Tem gente que acha que era uma habilidade que a gente tinha de se localizar também e que fomos perdendo essa habilidade ou deixamos de treiná-la. Tem gente que acha que a gente ainda possui a habilidade de aprender isso e que os aborígenes da Austrália, por exemplo, poderiam ter esse senso magnético, porque eu não sei se você sabe, os aborígenes, eles não têm o hábito de falar esquerda ou direita, eles não se localizam por esquerda ou direita, eles só falam em relação a pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Então eles são muito mais conectados com a localização geoespacial assim, que nós ocidentais. Assim. Pode ser? Pode ser. Precisa de comprovação científica ainda. Vamos agora para as características principais dos ímãs. Eles possuem dois polos, um chamado de polo norte e o outro chamado de polo sul. Para eu descobrir qual é o polo, qual parte do ímã é qual polo, a gente pode fazer um pequeno experimento de pendurar num fiozinho bem fino. O polo norte do ímã vai apontar para o nosso norte geográfico e o sul vai apontar para o sul geográfico. Vocês já viram lá em topografia, né, gente? Muitas das coisas aqui a gente vai falar, vocês já viram em topografia ano passado. Outro princípio é da inseparabilidade dos polos. Como assim? Se eu tiver um ímã e eu tento cortar no meio para separar o norte e o sul, eu vou obter, na verdade, dois ímãs e cada um com seu norte e sul. Se eu pego e parto novamente, a mesma coisa acontece. O polo norte e o polo sul, eles não são encontrados separadamente na natureza. Eu posso fazer isso até quando, Rock? Bom, o magnetismo da matéria, ele tem duas causas. Uma é o spin da matéria, aquele spin lá da química, e a outra é por corrente elétrica. Então você tem os elétrons no átomo e esses elétrons vão gerar campo magnético. Então, a última divisão que eu posso ter ou é uma partícula subatômica como o elétron, ou o átomo, né, que vai produzir aquela corrente elétrica, vamos falar assim, entre aspas. Por que isso acontece, gente? Porque não existe o que a gente chama de monopolo magnético. Um polozinho sozinho, isolado, como existe na carga elétrica. Carga elétrica tem carga positiva, tem carga negativa. Né? Agora, para o ímã não tem uma carga norte e uma carga sul, pelo menos nunca encontramos na natureza. Agora, pode existir? Pode ser que já tenha existido no começo do universo e tem gente que trabalha sério com isso, com essa possibilidade. Então, vou deixar aqui um ou não, ok? Outra característica é que todo mundo já deve saber que os polos opostos se atraem e os polos iguais se repelem. Então, norte atrai sul e vice-versa, e sul repele sul e vice-versa, e norte repele norte, né? São forças de ação e reação. Então, elas vão ter a mesma direção, sentidos opostos, mesma intensidade. Agora, falamos das características dos ímãs e agora vamos falar do campo magnético, que é criado em ímãs.
ok? Mas não é só ímã não que aparece campo magnético. Vamos ver como é que funciona esse campo magnético. Tem um símbolo B maiúsculo lá. Uma setinha porque é um vetor. Também chamado de vetor indução magnética, ok? O que vai produzir esse campo magnético? São duas coisas que eu já adiantei. Uma é corrente elétrica, mas não precisa ser várias partículas, como a corrente I que a gente estudou. Pode ser uma partícula carregada em movimento. Uma partícula carregada em movimento já produz um campo magnético. Então, por exemplo, aqui tem um eletroímã, que a gente produz corrente elétrica e aí ele ativa, ele cria um campo magnético, que é usado em ferro velho, por exemplo, usado na infinidade de coisas, mas aqui tem um exemplo do ferro velho. Esse guindaste aqui está pegando o ferro velho quando está produzindo corrente elétrica. Aí, se ele cessa a corrente elétrica, o campo magnético cessa e aquilo tudo cai, né? Tem um exemplo muito legal, chamado experimento de Ørsted, que mostra que aqui vai ser criado um campo magnético, né, vai gerar uma corrente elétrica aqui nessa espira, nessa bobina, e aí a gente vai presenciar o campo magnético e vai ser demonstrado aqui pela deflexão das agulhas da bússola. O vermelho é o norte, né, que aponta para o norte geográfico, se não tiver outro campo envolvido a não ser o terrestre. Vamos ver como é que funciona. Ó, vai gerar corrente, ó, gerou, olha só. Você vê que tem um campo magnético aqui. E o norte apontou para cima. Agora inverteu a corrente. O norte apontou para baixo. Ó. Norte da bússola. Né? Então, partículas carregadas em movimento estão gerando um campo magnético. Qual que é o outro jeito, Rock? É o campo magnético intrínseco em partículas subatômicas, chamado de spin. Esse spin ele gera um campo magnético que vamos falar assim, né? Um campo que é igualzinho àquele campo da partícula carregada em movimento. Mas aqui não tem nenhuma, não é porque a partícula está girando, vamos falar assim, tá? Isso apesar do nome spin poder insinuar isso. Pode ser que tenha alguma coisa girando ali que a gente não consegue enxergar, que está em outra dimensão, pode ser, mas a partícula está lá quietinha, ela tem esse. E se a gente fala que o spin é para cima, o campo ele é descendo aqui, saindo aqui embaixo. Okay? E vocês já devem ter visto esse spin também lá na química, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, a distribuição de Linus Pauling, a gente coloca 2 elétrons aqui nesse orbital S da primeira camada K, porque esses 2 elétrons eles não podem estar no mesmo estado. Se um está com o spin para cima, para caber outro ali naquele orbital, ele tem que estar com o spin para baixo. Né? Por que isso, Rock? Bom, tem um porquê, tem uma explicação muito linda por trás disso, mas só lembra disso aqui. Os elétrons eles não gostam de estar no mesmo estado, do mesmo jeito, no mesmo lugar. Então, se eles estão próximos ali, um tem que estar diferente do outro de alguma maneira. Então, um está com o spin para cima, o outro tem que estar com o spin para baixo. Se eu quiser colocar outro elétron ali, não cabe, porque o spin só pode estar para cima ou para baixo, não tem spin meio de ladinho, certo? Então, isso aí é chamado de princípio de exclusão de Pauli, ou Pauli. Então, isso gera a nossa distribuição eletrônica ao redor dos núcleos atômicos. Então, quem produz cargas elétricas em movimento e o spin, que é um campo magnético intrínseco da partícula. Como que a gente pode definir, pegar uma fórmula matemática para esse campo magnético B? Para isso, a gente precisa da força magnética. A gente tem que medir a força magnética, ver do que ela depende, para a gente ter uma expressão para esse campo magnético. Só que a gente vai deixar isso para depois, tá bom? Por enquanto, vamos falar do campo magnético de forma geral, depois a gente vai falar da força magnética. Então, vocês vão ter que acreditar um pouco em mim, algumas coisas aqui. A unidade de medida do campo magnético é Newton por Coulomb-metro por segundo. Isso aqui tem a ver com a força magnética. A mesma coisa que Newton por Coulomb por segundo é 1 ampere, né? Então é Newton por ampere-metro. Esse Newton por ampere-metro é o que a gente chama de Tesla, a unidade de medida, por causa do Nikola Tesla, é um T maiúsculo. Tem outra unidade de medida também, que é chamada de Gauss. E aí, como que a gente transforma Tesla em Gauss? 1 Tesla é 10 a 4 Gauss, ok? Mas no sistema internacional de unidades, a gente usa o Tesla.
Aqui é alguma ideia para vocês terem da ordem de grandeza desses campos. Ó. Em uma sala magneticamente blindada, o campo é da ordem de 10 a menos 14 Tesla. No espaço sideral, 10 a menos 10 Tesla. Existe o campo magnético que está espalhado no universo. Na superfície da Terra, 10 a menos 4 Tesla. Olha o tanto que os números são pequenininhos. Perto de um ímã pequeno, 10 a menos 2 Tesla. 100 vezes maior do que o da Terra, em média, né? A ordem de grandeza, pelo menos. Perto de um grande ímã, 1,5 Tesla. Na superfície de uma estrela de nêutrons, que tem um campo absurdo, 10 a 8 Teslas. Agora, como que a gente pode representar esse campo magnético? Através de linhas de campo magnético, assim como as linhas de campo elétrico. Tá bem parecido. A gente consegue enxergar colocando, por exemplo, limalha de ferro. Agora, existem essas linhas de campo? Não existem, são fictícias, assim como lá nas linhas de campo elétrico. Se eu chacoalhar isso aqui, tiro os ímãs, coloco o ímã de novo, depois coloco a limalha de ferro, as linhas não vão aparecer nos mesmos lugares. Onde elas vão aparecer é devido a um processo aleatório. Aqui, quando eu tenho um ímã com o polo norte e polo sul aqui, aparecem as linhas de campo aqui. De novo, se eu sacudo isso aqui, as linhas aparecem em outro lugar. Por que aparecem as linhas? Porque eu tenho, por exemplo, uma partículazinha de limalha, quando ela está sujeita ao campo magnético, ela própria se magnetiza e fica com uma parte sul, uma parte norte, que vai se acoplar com outra limalhazinha. O sul vai atrair o norte, vice-versa, aqui vai formar uma linha, certo? E o que significa? Que informação que me dá essas linhas de campo magnético? Como no elétrico, se eu pego um ponto, o campo magnético vai ser um vetor tangenciando aquele ponto. E a densidade de linhas é maior quanto mais intenso é o campo. Então aqui tem baixa densidade, o campo é fraco. Aqui tem alta densidade, o campo é forte. Ok? Outra característica interessante é que essas linhas elas são fechadas. Enquanto no campo elétrico a linha de campo sai da positiva e entra na carga negativa, como eu não tenho uma carga magnética, ela não tem de onde sair nem para onde entrar. Então essas linhas são fechadas. Se eu pego uma linha dessa, ela é conectada aqui e lá dentro ela fecha lá dentro do ímã. Todas essas linhas que estão representadas, elas são fechadas, percorrem um percurso fechado. Okay? E outra coisa também é que nenhuma se cruza com a outra. Se cruzassem, se tivesse uma que se cruzasse, qual seria o campo aqui naquele ponto? Esse ou esse? Para não ter essa ambiguidade, né? Como não existe essa ambiguidade, as linhas não se cruzam. Aqui está um exemplo de um ímã em U, como ficam as linhas dele, e aqui um ímã em C, que é muito bom para você obter um campo uniforme, né? Tem sempre mesma direção, mesmo sentido, mesma intensidade aqui nessa região, pelo menos. Aqui tem alguma deformação. Bem parecido com o que rola com o capacitor. Agora, quais são as propriedades das linhas do campo magnético? Então, resumindo, são linhas fechadas, nunca se cruzam, saem do polo norte e entram no polo sul. Olha, repara, aqui está o polo norte do ímã, aqui está o polo sul. Essas linhas saem do norte e entram no sul. Mas aqui, lá dentro, elas estão andando do sul para o norte. Então, o campo externo ao ímã, ele sai do norte e entra no sul. Ok? Outra coisa, a densidade é proporcional ao módulo do vetor campo magnético, e o vetor campo magnético em um ponto é tangencial a uma linha que passa por aquele ponto. Né? Então, se eu quero o campo aqui, ele está tangenciando aqui. Beleza? Aqui um exemplo de uma corrente elétrica num fio reto. O campo vai circular ao redor daquele fio reto. E aqui está representado uma linha, então você vê que o campo ele aponta para lá, depois para cá, para cá, para cá. Mas eu não tenho uma linha apenas, eu vou ter várias linhas aqui. Ok? Vamos ver essa simulaçãozinha. Como que fica uma bússola ao redor daquele ímã. Olha, isso aqui é a minha bússola, a parte vermelha é o norte. O norte está gerando linhas de campo que saem e entram no sul. Ok? Vou tirar as outras bússolas. Repara, ó, que a minha bússola sempre fica alinhada com o campo magnético, que está tangenciando as linhas de campo.
Legal, né? Onde que o campo aqui vai ser mais forte? Nessa região. Mais fraco aqui. Mais forte aqui. Mas a bússola sempre se alinha com o campo magnético. Aí você pode pensar assim, peraí, se aqui é norte, aqui é sul da bússola, e o campo magnético está apontando aqui para cima, ó, quer dizer que o norte ele sempre quer ir a favor do campo magnético? Sim. O sul sempre quer ir contra o campo magnético? Sim. Então vamos lembrar disso. O norte ele vai ser arrastado pelo campo magnético e o sul vai em sentido contrário, tá certo? Só para você lembrar para que lado que vai estar a força que vai atuar. Maravilha. Continuando, vamos fazer um exemplo. A figura representa as linhas de indução do campo magnético criado por um ímã em forma de barra. Está aqui o ímã. As linhas estão saindo de A e entrando em B. Letra A. Identifique os polos norte e sul do ímã. Bom, as linhas de campo saem do polo norte. Então, se está saindo de A, o A vai ser norte. Polo norte. E como está entrando em B, o B vai ser sul. Polo sul. Agora na letra B. A letra B, como se orienta o vetor campo magnético B em relação às linhas de indução do campo criado pelo ímã? Elas vão se orientar sempre tangencialmente às linhas, no sentido das linhas. Em qualquer ponto aqui. Tá certo? Então eu vou colocar uma resposta escrita. O vetor B é tangente às linhas de campo e tem em cada ponto o sentido destas. Ou seja, o sentido do vetor B em cada ponto é o sentido em que aponta o polo norte da agulha magnética, assim como a gente viu agora, né? Então aqui estão vários vetores representados. Aqui eles estão representados como se tivesse a mesma intensidade, mas não é verdade. Aqui seriam mais intensos do que aqui, né? Porque as linhas estão mais concentradas. Aqui elas ficam mais concentradas, né? Como a gente viu aqui, ó. Beleza. Agora uma da FUVEST. A figura esquematiza um ímã permanente em forma de cruz, ó. Tem norte, norte, sul, sul. De pequena espessura e 8 pequenas bússolas. Aqui estão as 8 pequenas bússolas. Colocados sobre uma mesa. As letras N e S representam, respectivamente, polos norte e sul do ímã, e os círculos representam as bússolas nas quais você irá representar as agulhas magnéticas. O ímã é simétrico em relação às retas NN e SS. Despreze os efeitos do campo magnético terrestre. Letra A. Desenhe na própria figura algumas linhas de força que permitam caracterizar a forma do campo magnético criado pelo ímã. Bom, o campo tem que sair do norte e entrar para o sul, mas tem sul de cá e tem sul de cá. Então, como que eu vou desenhar? Eu vou desenhar algumas linhas saindo aqui, vindo para cá. E aqui ele vai dar uma aberturazinha. E aqui? Bom, aqui pela simetria tem que sair assim, né? Vai voltar aqui, ó, só depois de percorrer uma distância infinita. Aqui, agora, tem que entrar. Aqui tem que entrar. Aqui tem que sair. E aqui, ó, tem que sair do norte e entrar no sul. Então, tem que vir assim. 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 Uma mais abertinha. Assim. Outra mais abertinha. Assim. E como é uma prova aberta, eu poderia explicar isso aí, né? De que o campo vai sair do norte e entrar no sul de maneira simétrica, aqui em relação a essa reta NN e a reta SS. Beleza, vamos para a letra B agora. Então, seria a letra A. Letra B. Desenhe nos 8 círculos da figura a orientação da agulha da bússola em sua posição de equilíbrio. A agulha deve ser representada por uma flecha, cuja ponta indica o seu polo norte. Então, aqui está o norte, aqui está o sul, tá? Da agulha da bússola. O norte quer ir a favor do campo magnético. Então, aqui, ó, seria assim, vou colocar de outra cor, seria para lá.
vertical para cima. Aqui, ó, repara que a tangente está assim, ó, fazendo 90 graus com essa reta. Ó. A tangente a linha de campo está fazendo 90 graus com essa coisa. Então seria assim. E aqui, ó, apontando para cá, ela aponta seguindo o campo. Aqui, para cá, ó, com essa orientação. Aqui, para cá, aqui, para cá, aqui para cá e aqui para cá. Bacana, né? Tá resolvido. O que eu poderia colocar de explicação aqui nessa letra B? É que a bússola ela se alinha com o campo magnético. O norte tende a ir na direção, no sentido do campo magnético e o sul no sentido contrário. Beleza, vamos para outra. A agulha de uma bússola assume a posição indicada no esquema quando colocada numa região onde existe, além do campo magnético terrestre, um campo magnético uniforme e horizontal. Aqui está o campo uniforme e horizontal. Considerando a posição das linhas de campo uniforme desenhadas no esquema, o vetor campo magnético terrestre na região pode ser indicado pelo vetor. Bom, se ela está alinhada dessa forma, gente, quer dizer que o campo resultante, o campo total, aponta para lá. Esse é o campo resultante. É o campo total que eu tenho ali. Como é um vetor, eu posso somar vários vetores, né, vários campos, para dar um vetor resultante. Se eu tenho um campo uniforme para cá, ó, quando eu tiver somado esse vetor com o vetor da Terra, daria isso aqui. Né? Então, aqui estaria o vetor, é o B horizontal, vamos falar assim. Agora, como que seria o campo magnético terrestre? Ele estaria como aqui, ó? Ele seria o vetor que está faltando para completar a soma vetorial. Esse mais esse tem que dar esse. Pela regra do paralelogramo, imagine o paralelogramo formado por esses dois vetores, este e este, ó, para resultar nesse aqui. Tem que ser esse vetor aqui, né? Ó. Então é a letra E, certo? O vetor lá está dessa maneira. Maravilha! Ele poderia não estar na vertical assim, ó. Ele poderia estar um pouquinho tombado. Por exemplo, se esse vetor aqui for um pouquinho menor, supor que esse vetor aqui fosse um pouquinho menor, esse pedacinho que está faltando nele, eu poderia acrescentar aqui, ó, e o vetor terrestre seria assim, certo? Mas de toda maneira, ele pode ser indicado por esse vetor aqui, ó, tá mais na vertical. Ele não seria um vetor, por exemplo, para baixo. Que aí somando com esse, um para baixo aqui vai dar esse vetor aqui, ó. Então não pode ser essa opção. Esse aqui, ó, poderia ser? Poderia ser também. Só que ele vai ser melhor indicado por esse aqui. Ok? Beleza. Vamos para uma da César Granry agora. Um bloco de ferro é mantido em repouso sob o tampo de uma mesa. Tá aqui. Sustentado exclusivamente pela força magnética de um ímã apoiado sobre o tampo dessa mesa. As forças relevantes que atuam sobre o ímã e sobre o bloco de ferro correspondem em modo A. Então a gente tem aqui, ó, o ímã, o bloco de ferro, e eu tenho peso do ímã, força magnética sobre o ímã, compressão normal sobre o ímã, tudo com o subíndice 1. E aí o peso do bloco de ferro, a força magnética sobre o bloco de ferro e a normal sobre o bloco de ferro estão todos com o subíndice 2. Sendo P1 igual a P2, então tanto o ímã quanto o bloco têm o mesmo peso. É correto afirmar, e tem um monte de afirmação. Você pode ir tentando ver uma por uma se ela bate o que você pensa, você pode ser um pouquinho mais sistemático. Vamos fazer o diagrama de forças dos dois blocos, dos dois corpos. Aqui está o ímã. O ímã vai ter o peso atuando, que é chamado de P1, o peso do ímã. Ele vai ter uma normal, como ele está acima da mesa, a mesa exerce sobre ele uma força para cima. Essa é a normal. E ele está também sob a ação de uma força magnética. Como ele está puxando o bloco de ferro puxa o ímã para baixo. Então a força magnética que o ímã sente é para baixo, é chamada de F.
Agora vamos fazer para o bloco de ferro. O bloco de ferro tem um peso para baixo, P2. O bloco de ferro comprime a mesa para cima e a mesa empurra o bloco de ferro para baixo. Então, o anormal que o ferro sente aqui, ó, é para baixo. E agora, como o bloco de ferro atrai o ímã atrai o ferro para cima. Então, a força magnética é para cima. F2. Como eles estão em repouso, aqui eu vou ter que N1 vai ser igual a F1 mais P1. A força para cima é igual ao que tem para baixo. Né? A soma das forças em Y aqui na vertical tem que ser zero. Aqui para o ferro eu fico então com F2 é igual a N2 mais P2. Está para cima é igual ao que está para baixo. Para ele estar em repouso, para ele estar estático. Ok, tem mais uma informação que eu não usei, é que os pesos são iguais. Se os pesos são iguais, vamos explorar isso, P1 igual a P2. Bom, se eu isolo P1 aqui, ó, P1 fica igual a N1 menos F1. E aqui, ó, o P2, ele fica igual a F2 menos N2. Certo? Então, eu vou pegar essas duas expressões e igualar as duas. Isso vai me dar que N1 menos F1 é igual a F2 menos N2. Beleza, galera. Eu vou agora colocar... olha o tanto que já está parecido com essa primeira aqui, ó. Que tá só peso normal para um lado, força para o outro, peso para um lado, força para o outro. Vamos organizar dessa maneira aqui, ó. Eu vou passar o N2 para a esquerda, vai ficar N1 mais N2 é igual, passo o F1 para a direita, F1 mais F2. Já está bem parecido aqui com essa letra A, só que aqui eu estou só com F1. Mas, gente, como é um par de ação e reação, essas forças F1 e F2, elas têm o mesmo módulo. Então, F1 é igual a F2. F1 é igual a F2 por ser ação e reação. Se F1 é igual a F2, se F2 aqui eu posso trocar por F1. Ó. Isso aqui fica igual a 2F1. Logo, normal 1 mais normal 2 é igual a 2 vezes a força magnética. É a letra A. Beleza? Deu sorte aqui que era já a primeira, né? Para conferir, senão poderia dar mais trabalho. Maravilha, galera. Até a próxima aula aqui, ó. Uma aurora boreal aparecendo linda. Será que tem a ver com o campo magnético? Tem sim, eu sei que você já viu em topografia, hein? Depois a gente vai olhar com mais detalhes isso aí. Um abraço.